Fala meu aluno, fala minha aluna, você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Ceará. O professor Jonathan voltou aqui com as questões do concurso da Polícia Militar do Ceará, artigo 5º e 144, a pedido de vários alunos, que eu dei uma parada, estava focando no pessoal da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, mas a Polícia Militar do Ceará não vai ficar de fora aqui das nossas questões e aqueles macetes para tu gabaritar a parte de direito constitucional, artigo 5º e 144 do concurso da Polícia Militar do Ceará, que está muito próximo de ser lançado o edital. Tranquilidade, vamos avançar, baixa o teu material que está aqui no link da descrição. Não se esquece de se inscrever no canal, divulga o canal para os teus amigos, para a gente ter essas aulas aqui gratuitas para a nossa preparação do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu vou dar várias dicas também de preparação. Próximo vídeo eu vou te dar um bizu de como gabaritar conhecimentos específicos na Polícia Militar do Ceará. São 60 questões que você vai ter que acertar aí pelo menos 55. Eu vou te dar um toque aqui para tu decorar o Estatuto, Código, a Lei Complementar, artigo 5º e 144 e tu ser aprovado no próximo concurso. Então, baixa o teu material, vem para cá e vamos resolver as questões. Professor, qual que é a nossa disciplina? Aqui o professor Jonathan, ele ministra pra gente. Então, presta atenção. Ó. A gente está aqui dentro do artigo 5º, aula 01, porque a 00 foi a resolução da prova de 2016 e hoje a gente vai dar continuidade aqui. Preste atenção, as questões elas estão na ordem cronológica, inciso por inciso. A gente vai bater todo o artigo 5º dentro das questões, umas eu deixei de fora e posteriormente eu vou trabalhar. Então preste atenção, para a tua prova, artigo 5º, 144, se nada mudar, gente, se nada mudar, vai ser no mesmo estilo de 2016. Professor, e como foi a prova de 2016 da Polícia Militar do Ceará? Gente, se for a OCP, se for nos mesmos moldes, vai ser letra de lei, letra seca da lei. Eles vão pegar o Estatuto, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai pegar o artigo 5º, 144, Ctrl+C, Ctrl+V, vai tirar algumas expressões e vai tornar a questão certa ou errada. Então é dessa forma que tu tem que se preparar para esse concurso. E a gente vai bater os 78 incisos do artigo 5º, vou traduzir para você algumas expressões que às vezes fica confusa na cabeça do aluno, para você poder entender todo o artigo 5º e gabaritar, que não é uma matéria difícil, não é uma matéria complicada. Porém, se você estudar de forma errada, tanto o artigo 5º quanto o 144, que é a parte da segurança pública, você vai se enrolar na hora da prova. Beleza? Vamos voltar para cá. Então, o que o professor estava dizendo? Ele estava falando que ele vai trabalhar aqui com vocês a parte do artigo 5º da Constituição Federal de 1998. Gente, artigo 5º. Professor, quais são as considerações iniciais? Eu vou dar uma aula só sobre características do artigo 5º, não é hoje. Eu vou falar para você, por exemplo, que o artigo 5º são direitos de primeira geração, prestações negativas do Estado, que o Estado não pode fazer com o indivíduo. Então vou dar várias características. Vou dizer para você que os direitos aqui elencados no artigo 5º não são absolutos, que o rol do artigo 5º é um rol não taxativo, exemplificativo, não exaustivo. Vou te ensinar isso tudo, beleza? Aí o que que acontece? Dentro do artigo 5º eu tenho o caput do artigo 5º, que ele fala o seguinte, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao VELISP, ao que o professor chama de VELISP. Preste atenção, professor, o que é VELISP? O que é VELISP? Essa canetinha aqui, ela tá falhando, mas eu vou dar um jeito. Vamos para cá, ó. Ao VELISP. Professor, o que seria VELISP? Preste atenção na dica do professor. Preste atenção, vamos lá, ó. Então, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, sendo assegurados aos brasileiros e aos residentes estrangeiros no país. Professor, e aos estrangeiros não residentes, são assegurados direitos aqui do artigo 5º? São também, beleza? Então também são assegurados direitos aos estrangeiros não residentes no Brasil, no país. Como assim, professor? Aqueles estrangeiros que estão apenas em trânsito, aqueles brasileiros que estão apenas em trânsito, passando férias. Beleza? Vem pra cá, vem pra cá. Então eu tenho assim, ó, a inviolabilidade do direito à vida, preste atenção, à liberdade
Eu tenho direito à igualdade, tu vai passar no concurso igual a galera de 2016. Tive muitos alunos aprovados e hoje o pessoal tá feliz da vida, gente, feliz da vida. Vamos lá, muita gente já na força tática, no raio, essas polícias aí mais operacionais que eu sei que é teu sonho. E a propriedade, então preste atenção. Então no caput do artigo 5º, no caput do artigo 5º eu tenho assim, ó, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Gente, presta atenção numa coisa, esses direitos aqui, eles não têm hierarquia. Você não pode dizer, por exemplo, que o direito à vida, ele é mais importante que o direito à segurança. Por quê? Não existe hierarquia entre as normas constitucionais. E eu vou te dar vários toques aqui, vários bizus, dentro de algumas características. Então a gente tem assim, a gente tem um caput do artigo 5º. Professor, o que significa caput? Caput quer dizer cabeça do artigo 5º. Vou ter ainda, gente, 78 incisos derivando desses 5 direitos, tá bom? E 4 parágrafos. Então a gente vai tentar bater aqui com calma, de pouquinho em pouquinho, para tu poder entender. Se você não entender algum dispositivo, pode deixar o comentário, que o professor pode demorar um pouco, mas ele vai te responder. Show de bola? Vamos avançar aqui. Então eu tenho aqui, ó, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aqui, para falar sobre esses 5 direitos, é uma aula completa, tá bom? Mais para frente eu vou entrar em algumas características desses 5 direitos, aqui um pouquinho de cada. Mas hoje o teor das nossas aulas vai ser o quê? Bater os incisos propriamente dito, que é o que vai cair na tua prova. É o que vai cair na tua prova. Vou colocar aqui de vermelho, vamos lá. Deixa só esquentar a canetinha do professor, que tem muita coisa aqui para ele escrever. A canetinha vermelha, ela tá com a tintazinha aqui, mas ela tá esquentando a pontinha dela. Vamos lá, não tem problema. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Tu vai ser aprovado teu concurso. Vamos lá, então pega as questões, a gente vai começar a responder. Se tu ficar com alguma dúvida, se o professor aprofundar muito, olha, outro bizu, não precisa aprofundar tanto no artigo 5º, 144. Primeiro, tente memorizar os dispositivos. Você primeiro entende, depois memoriza e depois vai fazer muitas questões, que as tuas questões vai estar no próprio artigo 5º, vai estar no próprio artigo 144. Muito difícil, se a banca for a OCP e não mudar o estilo da prova, vai ser muito difícil eles cobrarem doutrina e jurisprudência. E eu vou bater ainda assim alguma coisa de doutrina e jurisprudência, algumas questões um pouco relevantes para o teu concurso, ainda que eu aposte que seja no estilo do último concurso de 2016. Letra de lei, letra seca de lei. Vamos lá. Questão número 1. Então, gente, a questão número 1 fala o seguinte, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Questãozinha tá correta. A questão tá correta. Preste atenção no que o professor vai falar aqui para você. Então, a gente está dentro do direito à igualdade. Eu tenho o direito à igualdade. Então preste atenção. No inciso 1 do artigo 5º fala o seguinte, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Professor, eu tenho algumas situações que excepcionam esse direito à igualdade formal. Tem, professor? Tem algumas coisas, tem algumas situações, alguns exemplos que eu vou poder diferenciar, dar um tratamento diferenciado para homem e mulher? Sim. Por exemplo, olha só, quando vocês passarem no concurso da Polícia Militar do Ceará, vai ter o TAF, não vai? Pronto, vai ter o TAF, presta atenção. Vai ter o TAF. Se liga aqui que o professor pega o bizu, vai ter o TAF. Pergunta, quantas barras o homem vai fazer para ser aprovado no TAF? Geralmente, são 3 barras. Geralmente, são 3 barras lá no TAF, tá bom? Professor, e no caso das mulheres? Gente, geralmente, para mulher, vão ser 10 segundos pendurada lá na barra. Então, no TAF, o homem vai ter que fazer 3 barrinhas. 1, 2, 3, soltou. Passou no TAF, na barra. E a mulher, professor? Mulher, 10 segundos. Preste atenção. Nesse caso, o que acaba de acontecer? A gente acaba de dar um tratamento diferente para o homem
e para a mulher. São exceções do inciso 1º do artigo 5º. Gente, então percebe que eu tenho um tratamento diferenciado dentro do princípio, dentro do direito à igualdade, tá bom? O professor, aprofundando mais um pouco, o que ele diz para você? Aqui, gente, nesse exemplo, a gente está dentro de uma igualdade chamada igualdade material, tá bom? E a igualdade material é justamente essa, é derivar do princípio, olha só, que dica, princípio da isonomia. Princípio da isonomia. Professor, o que seria o princípio da isonomia? Vamos aqui, meu aluno, vamos aqui. Vou te ajudar a gabaritar o artigo 5º 144 na prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, que vai sair o edital. Não pare de estudar. Você tem que estudar todo dia com muita firmeza. Tu vai ser aprovado no teu concurso. Então vem para cá, professor, o que seria princípio da isonomia? O princípio da isonomia fala o seguinte, gente, ó, tratar com igualdade os iguais e os desiguais com desigualdade na medida que eles se desigualam. Gente, é proporcional eu cobrar o mesmo exercício físico que eu aplico para o homem, cobrar para a mulher? Obviamente não. Teoricamente, o homem ele tem mais completude física do que a mulher. Ainda que eu conheça mulher que faça mais barra do que homem. Pô, tem uma mulher que é mais valente, é mais brava, ela vai fazer mais que homem. Tem homem que é acostumado a comer aqueles biscoitinhos, passar tempo, né? E danoninho e tal, não sei o que. Aí quer ser polícia, pô. Quer ser polícia. Aí vai ser o polícia Nutella, não vai ser raiz. Então tem mulher que tem a parte física mais apurada do que o homem. Existe, mas a regra é que não. É que o homem é mais forte fisicamente que a mulher. E nesse caso, eu vou igualar materialmente para equilibrar essa desigualdade material, derivando do princípio da isonomia. Professor, me dá outro exemplo de igualdade material valendo-se do princípio da isonomia. Eu dou, se chama de cotas. A lei de cotas também parte desse mesmo princípio da igualdade material, usando-se do princípio da isonomia. Então, vou ter aqui, ó, a lei de cotas. Gente, isso aqui é só curiosidade, tá? Só curiosidade, um pouco também de jurisprudência e doutrina, porque eu sei que é difícil ser cobrado isso aqui na tua prova, pô. Você tem que focar onde? Focar na letra seca da lei, que é o que vai ser cobrado. Se for a OCP, se for os mesmos moldes da prova de 2016, se não mudar nada de conteúdo, vai ser desse jeito. Isso aqui é só aquele algo a mais que o professor quer trazer para você. Gente, vamos lá. Licença, outro exemplo também da igualdade material, derivando do princípio da isonomia. Licença maternidade. Licença maternidade e licença paternidade, são coisas diferentes. A mulher, ela tem um prazo bem maior do que o homem, né? Ó, licença maternidade. A mulher, ela tem um prazo de licença bem maior que o homem. Ou seja, derivando do princípio da igualdade material, que eu tenho dentro do princípio da isonomia. Professor, isso aqui cai em prova? Às vezes cai. É difícil ser cobrado, mas tu tem que saber. Vou te dar outra dica. Presta atenção aqui. Vamos lá com o professor, gente. Foca na letra da lei. Vou fazer um vídeo bem legal mostrando como o professor faria se ele fosse estudar o Estatuto, o artigo 5º para a prova da Polícia Militar do Ceará. Então, basicamente é isso. Vamos avançar. No decorrer da aula aqui, eu vou trazendo mais algumas observações. Vem aqui. Então, anota assim no teu caderno. Questão de número 1 do professor, questão correta. Vamos lá. Questão número 2. A 2 fala o seguinte, gente, está lá no inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Questão correta, está no inciso 3º, não tem o que a gente inventar. Então ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto final. Não existe nenhuma ressalva. Ah, professor, quer dizer que eu não posso torturar uma pessoa para ela confessar o crime? Para ela entregar onde estão os comparsas? Não pode, de jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai estar incorrendo em crime lá na lei 9455, a lei que define o crime de tortura. Não pode torturar de forma alguma. Então, questão número 2, ela está
correta também, tá bom? Inciso terceiro. Vamos para a próxima questão. A questão 3 é bem legal, gente. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Questãozinha tá lá no inciso 4º, na questão número 3, a questão tá errada. Por quê? Porque é livre, essa daqui sempre tá em prova. Tu não pode perder essa questão, ela é de graça. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato não é permitido. Então, questão 3, ela tá errada. O anonimato é vedado. Vamos lá. Não para. Meu professor, eu tô com sono, tô assistindo a aula de madrugada, tô estudando de madrugada à noite, tô com sono. O que é que tu faz? Dá pause no vídeo, vai lá, paga tuas 10 flexões, depois volta. Toma um golão de café, e volta pra aula. Pô. Tem que ser caveira, tem que vibrar nos estudos aqui pra polícia. Senão tu não vai servir pra ser policial, pô. Quando eu tava estudando para os concursos de polícia que eu fiz, era assim, era só na raça, velho. Passava o dia todo trabalhando e tal, e não sei o que, aquele negócio. Chegava à noite, aí ainda dava aula à noite. Quando dava 10 horas da noite, chegava em casa e ia estudar. Até que hora? Até 1h30, 2 horas da manhã. E quando a carcaça sucumbia, quem é que mantinha a moral? Era a própria moral. A moral sustentava a minha carcaça naqueles momentos difíceis das nossas madrugadas. Beleza, gente? Então continua aí na pegada que vai dar certo pra tu. Vamos lá. Ó, não tem sensação melhor. Eu tenho um aluno que hoje é policial militar, que ele quase todos os meses, ele deu uma parada agora, mas no início do último concurso, o que é que ele faz? O que é que ele fazia, né? Olha aí, professor, dia do pagamento dele, mandava o contra-cheque pra mim. Ah, professor, bem que o senhor falava, pô, lá na aula ali, aquele calor da emoção, a sala lotada, o que é que o senhor fazia? Dava aquela motivada, vamos lá, vamos estudar, tem teu filho, tem teu carro que tu quer comprar, quer colocar teu filho numa escola bem legal. O que é que ele fazia? Ele mandava o contra-cheque pra mim. Pô, professor, realmente é real. Minha vida hoje mudou. Hoje eu sou policial militar. Tô muito feliz. Então continua na tua pegada. Pô. Continua que vai dar certo. Vamos para a questão número 4. A 4 fala o seguinte, gente. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Pessoal, questãozinha tá... Vou apagar aqui, tá? Questãozinha tá correta, Professor, decifra para mim esse inciso porque eu não consigo entender o que é isso. Vamos lá, eu vou te ensinar. Então, olha só, se eu tiver um lugar de internação coletiva, civil ou militar, é obrigado a haver assistência, olha só, assistência religiosa. O professor vai colocar aqui na prática o que foi que aconteceu com ele já. Ó. Que acontecia, né? Quando o professor era militar do Exército. Então o professor foi sargento do Exército Brasileiro, sargento de carreira da turma de 2011, no 40 BI, na cidade de Crateús. Servi também em Brasília, depois vim para Crateús, Ceará, e tô aqui hoje dando aula para vocês. Então vem para cá, ó. Assistência religiosa aonde, professor? Nas entidades civis ou militares. Então vamos lá. Professor, quem entra nesse rol? Coloca assim, ó. Quem entra nesse rol aqui, quem é obrigado a prestar assistência religiosa nas entidades? Na entidade civil ou militar. Então eu tenho aqui vários exemplos, ó, para quem não consegue entender. Olha só, eu tenho quartel, vou colocar quartel do Exército, tá? Na entidade de internação coletiva, num ambiente fechado, militar, então tem que ter a prestação da assistência religiosa. E eu tenho quartel do Exército. Aí vou contar para vocês como que funcionava. Aqui era o seguinte, gente, ó. Eu acho que ainda tá dessa forma. Então, no quartel, todos os quartéis que eu servi até hoje do Exército, isso aqui também serve para a Polícia Militar. O que é que acontece? Em toda primeira sexta-feira do mês, era obrigatório ter um culto ecumênico. Professor, o que é o culto ecumênico? Geralmente o pessoal do quartel tinha 3 religiões diferentes. Tinha o pessoal católico, tinha o pessoal evangélico e tinha o pessoal espírita. Então, na primeira sexta-feira de todo mês, esse pessoal,
eles eram designados para alguns compartimentos do quartel para poder cultuar a sua religião, tá bom? O mesmo, gente, vale para hospital, tá? O camarada está internado, ele também tem direito a usufruir do direito à assistência religiosa. Professor, tem um que mais aqui que o senhor pode colocar pra gente? Vou colocar presídios, tá bom? Presídios são alguns exemplos que é obrigatório, que são entidades de internação coletiva, civil ou militar, que é obrigatório ter assistência religiosa. É um direito à garantia, é uma garantia constitucional que todo indivíduo brasileiro, ele tem direito. Tá bom, gente? Vamos para a próxima questão, questão de número 5. Então a 4 ela tá correta, tá lá no inciso 7º do artigo 5º. Vamos lá, questão número 5. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Gente, inciso 8º, questão letra de lei, questãozinha tá correta. Professor, eu não entendo esse inciso. Vamos lá, ó. Quem quiser colocar assim no caderno, coloca. Vou apagar aqui. Coloca assim, ó, escusa de consciência, tá bom? Escusa de consciência. Vou ensinar o que é isso aqui, ó. Eu tenho o que eu chamo de escusa de consciência, que está aí no nosso inciso 8º. Tem um outro nome também, é escusa de consciência ou absolutória. Isso aqui eu tô só aprofundando para você, viu, meu aluno? Ó, escusa absolutória. Presta atenção. Professor, o que seria escusa de consciência ou escusa absolutória dentro do inciso 8º do artigo 5º? Gente, aqui é o seguinte, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou ideológica ou política. Professor, me dá um exemplo Quando eu estou dando aula do artigo 5º para o pessoal da Polícia Militar do Ceará, eu sempre dou esse exemplo. Olha só, o sargento, na época, sargento Jonathan ia fazer a entrevista dos novos soldados que iam incorporar no exército, né? Aí chegava lá o guerreiro, ele chegava lá, fazia entrevista, fazia algumas perguntas para ele. Aí o camarada ele fazia o seguinte, olha só, eu não quero servir ao exército. Tem como eu ficar de fora dessa seleção alegando um motivo filosófico, político ou partidário meu? Tem. Então o que é que o cara alegava? É assim, ó, eu tenho serviço militar obrigatório. Presta atenção. Eu tenho serviço militar obrigatório. Tá bom? Eu tenho serviço militar obrigatório. Então é obrigatório o camarada quando faz 18 anos e servir ao exército. A não ser que tenha excesso de contingente, aí vai ser o pessoal, vai ser dispensado. Mas o que é que acontece aqui? Ó, presta atenção. Então o camarada, ele alegava lá dentro do quartel que ele era, sei lá, ele era anarquista. O camarada, ele alegava que era anarquista. Professor, o que é o anarquismo? Isso aqui é lá na história, na geografia. Gente, eu vou entrar em detalhe não, mas assim, ó, o camarada, ele não acredita em nenhuma forma de organização. Basicamente é isso. Ele tem problema em receber ordem, ele não acredita nas leis, na bandeira nacional. Então esse cara, ele, por motivo de convicção filosófica e ideológica, vai se eximir de uma obrigação a todos impostos, que é o serviço militar. Aí ele alega isso aqui, beleza? Esse cara, ele pode ser privado de direitos? A regra é que não. Por quê, professor? Porque vai ser dada a ele a oportunidade de uma prestação alternativa. E no caso aqui do serviço militar obrigatório, a prestação alternativa dada a esse senhor anarquista é pagar uma multa. Pagar uma multa. Geralmente, essa multa hoje, na época, né, era uma fortuna de R$3. Então ele pagava uma fortuna de R$3. Essa aqui é a prestação alternativa dele, beleza?
Professor, então quer dizer que ele se exime por convicção filosófica, nesse momento aqui não é privado nenhum direito dele. Beleza. Só vai ser privado o direito dele quando, professor? Quando ele não cumprir a prestação alternativa, que no caso é a multa. Nesse caso aqui, se ele deixar de pagar a multazinha, aí ele vai ser privado de direitos, beleza? A gente fala o seguinte, ó, professor, o que seria essa privação de direitos? Vai ser suspenso, tô também dando uma aprofundada aqui no artigo 5º, vai ser suspenso os direitos políticos dele, ó. Suspenso os direitos políticos dele, ou seja, ele não vai poder votar, não vai poder ser votado, porque ele vai estar com os direitos políticos suspensos. Entendeu, gente? Professor, me dá outro exemplo. Vou dar outro exemplo para vocês. Deixa eu só tomar uma águazinha aqui. Vamos lá. Vou dar outro exemplo para você. Vamos supor que o camarada, por motivo de religião, olha só, por motivo de religião, ele alega que não pode fazer um concurso público que cai, sei lá, num sábado à noite. Uma prova na faculdade no sábado à noite, na sexta à noite. Não existe uma religião que é assim, né? Eu acho que é a adventista de sétimo dia, que quando chega na sexta-feira, quando o sol se põe, ele tem que abdicar de algumas coisas. Professor, você já viu isso aqui na prática? Já. Quando eu fazia faculdade lá em Brasília, na época, morei em Brasília 3 anos, de 2012 a 2015, o que acontecia? Tinha um aluno lá que ele era adventista do sétimo dia. E toda sexta-feira à noite, quando tinha prova, ele não fazia essa prova. Beleza? Por que o professor não fazia a prova? Porque ele alegava motivo religioso para eximir dessa obrigação que era a todos impostas. Tá bom? Ao que o professor ele fazia? Ele dava uma nova data, geralmente na segunda-feira, para esse aluno poder fazer a prova dele. Beleza? Então aqui não tem muito o que inventar. Escusa de consciência, inciso 8º. Não deixe de memorizar esse dispositivo aqui, porque ele aparece o tempo todo em prova. Você não pode perder uma questão dessa, beleza? Vamos avançar a questão de número 6, né? Então a 5 ela tá correta. Vamos para 6. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, dependendo em alguns casos de licença prévia, a fim de que seja exercido esse direito. Questãozinha tá errada. Por quê, professor? Porque é o seguinte, presta atenção. É livre a manifestação artística de comunicação, gente, independentemente de censura ou licença. Então, no Brasil, você coloca assim no seu caderno, no Brasil não existe censura e licença. Professor, mas quando eu estou assistindo um filme de terror, por exemplo, coloca assim, ó. Coloca assim, aparece lá um 18 e uma bolinha assim. Isso aqui não seria censura? Não. Isso aqui é apenas uma contraindicação, tá bom? Isso aqui não é censura. No Brasil, a regra é que não existe nem licença para usufruir do direito artístico de comunicação, beleza? Não existe nem a censura, nem licença para exercer esse direito. Anota essa informação, então, questãozinha número 6, ela tá errada. Vamos para a questão número 7. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Inciso 11. Eu quero que tu faça o seguinte, ó. Vou apagar aqui. O inciso 11, eu quero que tu coloque o marca-texto, porque isso aí vai estar na tua prova de novo. Estava em 2016 e no próximo concurso vai estar. Que é a inviolabilidade de domicílio. Preste atenção. Vamos aí, vamos pra cá, vem pra cá, professor, vem pra cá. Então eu tenho assim, ó. Inviolabilidade, a regra é a inviolabilidade domiciliar. Então preste atenção. A regra é a inviolabilidade domiciliar. Então eu tenho assim, pessoal, inviolabilidade domiciliar. Inciso 11 do artigo 5º. Isso aqui vai estar na tua prova porque tu vai vivenciar na prática. O professor vivencia o tempo todo isso aqui, ó. Preste atenção.
Vem pra cá, abre o teu artigo 5º se tu não abriu ainda, porque tu tem que decorar isso aqui, que é o que vai cair na tua prova. Então tem o seguinte, presta atenção. Eu só posso violar o domicílio de alguém, professor, o que seria violar? Entrar contra a vontade dele. Então eu só posso entrar no domicílio de alguém em algumas situações. E tu tem que saber, presta atenção. Durante o dia, vou botar assim, por determinação judicial. Bem devagarzinho. Determinação judicial. Determinação judicial. Quando, professor? Por determinação judicial. Professor, o que seria determinação judicial? Mandado judicial. Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Eu só posso violar o domicílio de uma pessoa por meio de um mandado judicial durante o dia. Durante o dia. Beleza? Então, durante o dia. Professor, eu posso cumprir um mandado judicial para violar o domicílio de alguém à noite? Não. Somente durante o dia, tá bom? Então vamos para cá, somente durante o dia, por meio de um mandado judicial. Por meio de um mandado judicial. Professor, e eu tenho ainda, você me falou na aula passada, que tá aí, depois assiste a resolução da prova de 2016, que eu dou também essa explicação aqui. Então eu tenho assim, gente, eu tenho assim, a qualquer tempo, pode colocar, a qualquer tempo, em caso, a qualquer tempo, em caso de flagrante delito, tá bom? Eu vou ter ainda aqui também, em caso para prestar socorro, ou em caso de desastre. Preste atenção. Nesses 3 casos, eu posso violar o domicílio de alguém a qualquer tempo. Você pode colocar assim, a qualquer tempo. A qualquer tempo. A qualquer tempo. Preste atenção. Ah, é, professor? É. Então, eu posso violar o domicílio de alguém em caso de flagrante delito, prestar socorro, desastre a qualquer tempo, seja durante o dia ou à noite? Sim. Agora, por determinação judicial, apenas durante o dia. Professor, eu sei que você vai dar o algo a mais agora pra gente. E eu vou dar. Essa daqui é a da prova. É o que tu tem que saber, mas eu vou te dar algumas exceções. Como, por exemplo, vamos lá. Existe uma coisa, gente, chamada de escuta ambiental. Já ouviram falar disso aqui? Escuta ambiental. Olha o macete do professor. Quem está estudando para outros concursos também, isso aqui serve, viu? Essa aula também serve. Quem está estudando aí para os concursos da Polícia Civil, por exemplo, isso aqui serve muito. Presta atenção. Professor, o que seria escuta ambiental? Preste atenção. A escuta ambiental, ela é uma exceção do cumprimento de determinação judicial ser durante o dia. Na escuta ambiental, eu vou cumprir o mandado judicial à noite. Eu vou poder à noite. Essa é uma exceção que tu só vai levar para a prova se te perguntar, porque a regra é essa aqui, tá bom? Para tu não confundir. Professor, o que seria escuta ambiental? Preste atenção. Vamos supor que a Polícia Civil ou a Polícia Federal, fazendo uma investigação, eles percebem que no interior de um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade está tendo práticas criminosas. Está havendo ali um conluio para praticar crimes. Ele, por meio da determinação judicial, quando o delegado ele vai pedir lá esse mandado judicial, aí o juiz ele determina, ele fala o seguinte, o que é que vocês vão fazer, agentes de polícia? Você vai poder entrar de posse do mandado judicial à noite e colocar uma escuta, que a gente chama de escuta ambiental, lá numa mesa, para ouvir no outro dia o que é que aqueles advogados ou contadores, no exemplo dado, estão conversando.
tá bom? Então, eu vou cumprir esse mandado à noite, vou colocar lá, o agente de polícia, ele coloca e sai para investigar, tá bom? Professor, por que não coloca durante o dia essa escuta ambiental? Porque se colocar durante o dia, a equipe lá que está praticando os crimes vai ver que está sendo instalado algum dispositivo ali para pegar eles. Então, para não frustrar a investigação, o que é feito? É executado esse mandado judicial durante a noite. E a gente chama isso de escuta ambiental, tá bom? Então anota essa informação, acho que não vai ser cobrado, pelo menos na Polícia Militar do Ceará, geralmente não cobra, porque o nosso teor aqui é letra de lei, mas se cobrar tu já tem esse macete. A regra é essa aqui, ó, tá bom? Professor, o que seria dia na inviolabilidade domiciliar? O que seria dia? Tu coloca assim, ó, dia não tem horário fixo, tá bom? Não tem horário fixo. A gente utiliza da teoria do crepúsculo à aurora. Ó, eu vou ter a aurora, que é quando o sol ele aparece, o primeiro raio solar, e o crepúsculo. Tá bom? Então esse aqui é o mais aceito para mandado judicial, para o cumprimento do mandado judicial. Isso aqui eu faço na prática, tá bom, gente? Lá no meu serviço. Então vamos avançar aqui. O que seria dia? Não tem esse negócio horário pré-determinado, 6 horas às 18 horas não. A gente usa a teoria da aurora e do crepúsculo. Professor, e o que seria domicílio para fins do artigo 5º? Isso aqui também pode aparecer na tua prova. Presta atenção. Bar e restaurante não é domicílio, bar e restaurante, tá bom? Escritório que você exerce uma atividade profissional, como por exemplo, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, todos esses são domicílios dentro do artigo 5º, tá bom? Professor, me dá outro exemplo. Hotel, motel, são também domicílios. Bar e restaurante não, como eu já falei, né? Existe uma discussão muito grande em relação à boleia do caminhão. Não vou entrar nessa discussão. Inclusive, no concurso da PRF, que o professor fez agora, em 2019, foi aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Graças a Deus, fui aprovado nesse concurso e caiu a questão perguntando se a boleia do caminhão era equiparada a domicílio para fins da inviolabilidade. O que foi que a banca fez? Ela anulou. Por quê? Porque é uma questão doutrinária polêmica ainda, tá bom? Então é polêmica. A regra, a doutrina levemente majoritária no sentido de que a boleia do caminhão, até colocar aqui, ó, a boleia do caminhão levemente majoritária, os estudiosos do direito constitucional fala que não é domicílio, tá bom? Então, preste atenção nessas informações que não vai cair. Eu estou dando só uma informação a mais para tu anotar no teu caderninho e enriquecer cada vez mais teu conhecimento dentro do artigo 5º, tá bom? Então vamos avançar aqui, ó. Questão número 7. A questão lá tá correta, né? A questãozinha tá correta. Vamos lá, ó. Questão número 8 agora para os meus alunos aqui da Polícia Militar do Ceará. Vamos lá, não dorme, vem pra cá. Tá pesado hoje, né? Tá pesado, muito grande o vídeo, muitas questões, 18 questões. Você vai dar um pause, toma uma água, faz um intervalozinho que o professor ele tá insano aqui, vai tirar direto para ajudar você. Vamos lá, questão de número 8. A 8 fala o seguinte, gente, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 12. Questão letra de lei também, questão correta. Vamos lá, vou dar uma explicaçãozinha bem legal aqui para você, ó. Preste atenção. Professor, na inviolabilidade da correspondência. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. Inviolabilidade. Inviolabilidade. Inviolabilidade da correspondência. Precisa de mandado judicial? O artigo 5º fala que não, beleza? O artigo 5º fala que não. Professor, então quer dizer que a correspondência ela pode ser violada sem mandado judicial? Pode.
Olha um exemplo que o professor sempre traz. Olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui tem pano para manga, viu? Olha o exemplo que o professor vai trazer aqui para vocês. Preste atenção. Vamos supor que chega uma correspondência no interior de um presídio. Chega uma correspondência no interior do presídio e descobre-se que essa correspondência ela traz conteúdo ilícito, traz um material ilícito ou traz dentro do interior dessa correspondência uma bomba, droga, arma, faca, qualquer material ilícito que possa ensejar a prática de um crime. Essa correspondência, ela pode ser violada? Pode, tá bom? A regra é essa aqui, ó, que o diretor do presídio, o diretor penitenciário, lá que está comandando, penitenciário, o diretor penitenciário vai poder violar essa correspondência. Isso aqui é uma exceção que geralmente aparece nas provas. Acredito que na Polícia Militar possa ser que caia alguma coisa disso aqui. Lembrando que o nosso foco é a letra da lei. Professor, e no caso do sigilo telefônico? Preste atenção. Ó. Sigilo telefônico, que é o que aparece aí no final. Gente, o sigilo telefônico só pode ser violado quando tiver de posse de um mandado judicial. É o que o próprio dispositivo traz pra gente. Aqui é por determinação judicial. Agora eu vou trazer uma curiosidade bem legal, uma jurisprudência. Preste atenção, ó. Vamos supor que você, policial militar, preste atenção, ó. Que você, policial militar, vai fazer uma abordagem num local totalmente hostil e pega dois caras usando maconha, os caras estão usando droga. Tu vai prender aqueles caras, vai levar para a delegacia de polícia. Professor, então quer dizer que eu tenho que levar um usuário de droga para a delegacia? Com certeza, porque ele está cometendo crime lá do artigo 28 da Lei de Drogas. Preste atenção, vem para cá, vou te dar uma curiosidade bem legal. Professor, além da droga, eu vi esses caras mexendo no celular. E eu, conhecedor do artigo 5º, faço a seguinte pergunta para mim mesmo. Eu faço o seguinte, esse camarada tá com o telefone. Será que eu posso mexer no WhatsApp dele e ver as conversas dele do WhatsApp? A resposta é só uma. Ficou curioso, né? Então, ó, eu posso violar o app, o aplicativo do WhatsApp? O WhatsApp. Olha o professor aqui colocando situação hipotética na aula. O WhatsApp. Pode a equipe policial violar as conversas do WhatsApp numa operação policial? Não. A resposta é só uma, meu aluno. Não pode. Não, você não sabia disso. Professor, mas eu vi na prática. Meu amigo, não leve as coisas da prática. Na prática é totalmente diferente da tua prova e da nossa teoria aqui do artigo 5º. Gente, o policial, ele não vai poder entrar para ver as mensagens do WhatsApp numa abordagem policial, ainda que o cara seja preso. Porque isso só vai poder acontecer em qual momento? Por determinação judicial. É isso mesmo que você está ouvindo. Por determinação judicial. Essa informação aqui é bem legal, tá bom? Então preste atenção, ó. O sigilo telefônico ele só pode ser quebrado por determinação judicial. Tranquilidade? Vamos avançar. Acho que não tem mais o que a gente falar aqui não. Preste atenção nesse inciso que vira e mexe, ele cai em prova. E essa determinação judicial para a quebra do sigilo telefônico só vai poder ser determinada pelo juiz em caso para melhor investigar e para melhor ter subsídio de provas na ação penal, tá bom? Instrução processual penal. Vamos para a próxima questão, questão de número 9. Questão número 9. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Questãozinha correta, inciso 13. Vou ensinar para vocês o que é isso. Professor, não entendo esse inciso. Gente, é livre o trabalho
O exercício do trabalho, ofício ou qualquer profissão no Brasil, ele é livre. Porém, em alguns casos, a lei vai exigir alguns requisitos. Por exemplo, o camarada que ele se forma, ele é bacharel em Direito. Ele se formou lá em Direito. Ele pode já ser advogado? Não. A resposta é não. Por quê, professor? Porque nesse caso aqui, meu aluno, ele vai ter que passar no exame da ordem, lá da OAB, tá bom? Então esse inciso, você tem que entender o seguinte, que é livre o exercício do trabalho, do emprego do camarada, porém, em alguns casos, a lei vai poder exigir alguns outros requisitos. No caso do advogado, para ele poder advogar, tem que ter o OAB. Camarada da educação física, tem que ter o CREF, né? O pessoal da engenharia civil é o CRAF, e por aí vai, tá bom? Vamos avançar. E deixa eu só dar essa outra informação aqui para você. Anote assim, ó. Profissão de jornalista. O jornalista, olha só, aparecendo mais doutrina e jurisprudência aqui para o meu aluno, que vai ser policial militar do estado do Ceará, se Deus quiser. Vamos lá, ó. Jornalista, precisa de diploma? Não. Anota também essa informação, ó. Olha só, profissão de jornalista, o jornalista. Jornalista. Coloca assim, ó, não. Isso aqui eu acho errado, né, gente, ó. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Não precisa de diploma. Bem legal, né, essa informação, ó. Não precisa de diploma de jornalismo. Não precisa de diploma de jornalismo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tu vai gabaritar o artigo 5º da Constituição Federal no concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu tenho fé em Deus que tu vai passar nesse concurso. Então, o jornalista, para ele exercer a profissão de jornalista, ele não precisa de diploma de jornalismo. Acho errado isso aqui, mas é uma informação bem bacana que possa ser que apareça no teu concurso. Vamos para a próxima questão, questão de número 10. Questão número 10. Isso aqui entra, gente, no direito à liberdade de expressão, tá bom? Vamos lá, questão número 10. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Questãozinha número 10, questão tá correta, questão correta, tá bom? Então, professor, o que seria isso? O exercício profissional do jornalista, quando ele tem um furo jornalístico, ele não precisa divulgar a fonte que ele conseguiu aquela informação. A gente está vendo nos noticiários uma disputa muito grande em relação aos conteúdos de políticos, de juiz na época da Operação Lava Jato. Não vou entrar nesse mérito, mas o sigilo da fonte ele é resguardado para o exercício da liberdade de expressão, exercício jornalístico, tá bom? Vamos avançar a questão de número 11. Vamos lá, a gente está avançando. Questão número 11. Todos podem reunir-se pacificamente. Essa daqui eu vou ter que parar um pouco, porque ela vai estar no teu próximo concurso, não tenha dúvida. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, bem legal a questão de número 11. O professor vai tomar uma água aqui, que essa daqui tem pano para manga. Tá bom? Essa daqui tem pano para manga. Vamos lá. Essa daqui tem pano para manga, meu aluno. Questão de número 11, inciso 16. Tá pesado, né, gente? Tá pesado, né? Toma um cafezinho, vamos voltar para cá, vamos vibrar que tu vai conseguir ser aprovado nesse concurso, se Deus quiser. Lembre-se que tem muita gente dependendo de você. Principalmente a sua família, sua mãe, seu pai. Às vezes a gente está com aquele problema financeiro, né? Mas isso aí vai passar, pô, e tu vai vencer pelos estudos. Eu venci por conta dos estudos. Hoje tenho uma vida até razoável, bem tranquila, por conta de concurso. Passei no meu primeiro concurso quando eu tinha 17 anos de idade, que foi o concurso da ESA, da Escola de Sargento das Armas. E de lá para cá, gente, já foram quase 10 concursos que o professor já foi aprovado. Tá prestes a ir para a academia da Polícia Rodoviária Federal e se Deus quiser vai dar tudo certo, vou me formar, vou voltar e vou continuar te ajudando aqui pelo YouTube. Então, se inscreve no canal, vou te dar várias dicas do artigo 5º, do artigo 144. Vou dar dica também lá do Estatuto para tu poder memorizar aqueles dispositivos que são muito grandes. Então, estuda, tô com você
até o final. E esse inciso 16, ele vai estar na tua prova, presta atenção. Gente, aqui é o seguinte, vou apagar aqui, tá? Ó, liberdade de reunião. Direito à reunião. Direito à reunião. Beleza? Direito à reunião. Vamos lá. Tu vai passar nessa prova. Ah, professor, tá demorando o edital. Meu amigo, não tem negócio de demora de edital, não. O edital, ele vai sair. O professor, pro concurso da PRF, ele esperou quase 4 anos, galera. Olha só, fala comigo aí que eu vou te dar o bizu para tu poder esperar o teu edital e tu se preparar cada vez mais pro teu concurso. O professor começou a estudar para PRF 2015, esperei 2015, 16, 17, 18, só fui fazer a prova em 2019. Por que tu não pode esperar um aninho, 6 meses, tá próximo de sair? Não desiste, continua na mesma pegada. Vamos terminar aqui, ó, a parte dessas primeiras questões. Depois vai ter mais vídeos do artigo 5º, fica ligado aí no canal, se liga. Direito à reunião. Professor, no direito à reunião, tem que preencher alguns requisitos. Tem. E eu vou falar assim para tu, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, então, ó, tem que ser pacífico, né, ó. Pacífico, sem armas, tá bom? Sem armas, em locais abertos ao público, cuidado. Esse aqui vai estar no teu concurso, não tenha dúvida. Pacífico, sem armas, em locais abertos ao público, tá bom? Sendo exigido o prévio aviso. Cuidado, não é autorização. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Independente de autorização, isso mesmo, de autorização. Cuidado com a dica do professor. Geralmente, o que é que a banca faz, gente? Ele fala o seguinte, ó. Todos têm direito à reunião, desde que para fins pacíficos, sem armas, em locais abertos ao público, exigido apenas a prévia autorização. Tá errado, porque aviso é diferente de autorização. Avisar, você só vai dizer que vai se reunir. Autorização, você vai depender do concorde das autoridades. Não é o caso aqui, tá bom? E por último, você coloca assim, ó. Desde que não frustre. Desde que não frustre outra reunião, tá bom? Outra reunião anteriormente convocada. Professor, o que é isso? É no caso de uma pessoa ter marcado uma reunião para o mesmo local anterior a você. É só isso. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, tá bom? Bem tranquilo. E esse inciso vai estar na tua prova. Para o mesmo... Professor, tem que estar tudo? Tem. Se for o CP, ele cobra todos esses requisitos, tá bom? No concurso passado, o que foi que a banca fez? Ela tirou essa parte, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, tirou essa parte e a questão ficou errada, tá bom? E no gabarito inicial ela colocou como correta e depois eu lembro que a gente entrou com recurso, inclusive eu elaborei um dos recursos para mudar o gabarito aqui. E todos os nossos alunos, quem assistiu às aulas, ganhou essa questão. Tá bom, gente? Então esses requisitos, eles são cumulativos, direito à reunião. Isso aqui aparece no teu concurso, beleza? Vamos avançar. Se tu não entender alguma parte, coloca um comentário aí, pô. Vamos conversar aqui, que a gente vai conversando e tirando as dúvidas. A intenção aqui é ajudar você.
com essas aulas gratuitas. Vou tentar bater todo o artigo 5º 144. Talvez eu dê uma pausa, beleza? Talvez eu dê uma pausa. Mas vira e mexe eu vou fazer algumas lives aqui no YouTube e lá no Instagram também. Depois adiciona o professor lá no Instagram, conversa comigo que o professor sempre está respondendo as dúvidas dos alunos. Tá bom? Então vou tentar bater todo o artigo 5º aqui de forma gratuita para você poder fazer as 22 questões de constitucional da Polícia Militar do Ceará. Vamos lá, questão de número 11. Então ela tá... Vamos ler de novo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso. Questão 11, ela está correta, né, gente? Questãozinha 11, ela está correta. Professor, então quer dizer que a 11 ela vai estar no meu concurso? Vai. Quem foi que disse? O professor está dizendo para você. Quando eu digo que a questão vai cair, ela vai cair. Acredite no professor. Questão 12 vai estar na prova da Polícia Militar do Ceará 2019/2020, está muito próximo. Vamos para a questão número 12. Vamos lá, aquece, faz a flexão e volta para a aula. Vamos lá. Questão de número 12. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada a de caráter paramilitar. Então, questãozinha 12, não tem o que inventar, né? Plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 17, questão 12, corretinha também. Questão 12, ela tá correta. Vamos para a questão 13. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 18, questão errada. Por quê, professor? Porque a associação e a de cooperativas, elas vão ser instituídas na forma da lei, né? Mas elas independem de autorização para a sua criação. Não depende de alguma autorização específica para a sua criação, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Não, é vedada a interferência do Estado na associação e na cooperativa. Então, vedada a interferência do Estado nas associações e nas cooperativas. Então, por isso que a questão 13 ela fica errada, tá bom? Vamos avançar. Aqui, gente, tá lá no meu inciso 17, questãozinha não é difícil, questãozinha letra de lei. Então, ó, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento, sendo vedada a interferência estatal no funcionamento das associações, das cooperativas, e independe de autorização também para a sua criação. Vamos para a questão de número 14. A 14 também tem pano para manga. Vamos lá. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no segundo caso, o trânsito em julgado. Gente, essa daqui eu vou ter que dar uma explicação também, e vocês vão dizer para mim se ela tá certa ou errada. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar, ó. Anota essa informação no teu caderno, que ela é boa de prova. Aí o professor vai apagar e vai trazer aqui para você também. Preste atenção. Professor, esse dispositivo, ele gosta de aparecer em prova? O tempo todo. Então preste atenção. Vamos lá. Gente, eu vou ter duas situações. Que tu não pode deixar de levar para tua prova. Preste atenção. Eu tenho assim, ó. Se liga nessa informação. Professor, fala para mim qual o macete aqui. Qual o macete? Vem para cá. Presta atenção. Eu tenho a associação, quando ela pode ser compulsoriamente dissolvida, dissolvida. A associação, ela pode ser compulsoriamente dissolvida, tá bom? Ou a associação, ela pode ter suas atividades suspensas. Preste atenção. Atividade suspensa da associação. Aí eu quero que tu faça o seguinte, ó. Preste atenção. Nas duas, pessoal, nos dois casos, na associação, vou até colocar aqui, ó. Associação, tá bom?
Então vou ter essas duas informações em relação à associação. Presta atenção. Eu tenho uma associação. Professor, nas duas eu preciso de uma decisão judicial, tá bom? Então preciso aqui de decisão judicial. Anota essa informação. Decisão judicial, e aqui embaixo, para a associação ter atividade suspensa, também necessita de decisão judicial. Preste atenção. Professor, qual a diferença da associação ser compulsoriamente dissolvida e dela ter sua atividade suspensa? Gente, é bem simples. Compulsoriamente dissolvida, ela vai ser extinta. Acabou a associação. Ela está sendo de forma compulsória dissolvida. Ela acabou suas atividades. E aqui embaixo, a atividade suspensa, ela nos traz uma ideia de forma temporária. Ela vai ter uma suspensão, mas ela vai poder, posteriormente, por algum motivo, voltar à atividade. Beleza? Qual é a mais grave das duas? É a de cima. Beleza? Compulsoriamente dissolvida, ela é mais grave. Ou seja, decisão judicial aqui, gente, necessita de trânsito em julgado. Decisão judicial transitado em julgado. Guarde essa informação. Olha só o que a banca fez com a gente. Ela disse o seguinte, ó. Exigindo-se no segundo caso o trânsito em julgado. Questão errada. Por quê? No primeiro caso. Tá bom? Então não esqueça desse esquema. A associação compulsoriamente dissolvida. Para a associação ser compulsoriamente dissolvida, necessita ter a decisão judicial transitada em julgado, tá bom? Professor, e a associação ter a sua atividade suspensa? Aqui, gente, é apenas a decisão judicial. Qual a diferença da decisão judicial transitada em julgado para a decisão judicial? A diferença é a seguinte, que na transitada em julgado não cabe mais recurso. E aqui embaixo cabe recurso. Aqui transitou e julgou. Fez coisa julgada, acabou, esgotou todos os recursos. Já era, acabou. Tá bom, gente? Então, questão de número 14, ela tá errada. Tá lá no meu inciso 19, tá bom? Questão 14 tá errada. Vamos para a questão número 15. A 15 é bem tranquilo. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Questãozinha correta. Questãozinha correta, inciso 20. Tá bom? Questãozinha correta. Professor, o que seria isso aí? Vamos lá. Polícia Militar do Estado do Ceará. Com certeza tem a Associação dos Cabos e Soldados. Você, quando virar soldado da Polícia Militar, não vai ser obrigado a se associar à Associação dos Cabos e Soldados do Estado do Ceará. Não é obrigado, beleza? Por conta do meu inciso 20, ninguém é obrigado, ninguém é compelido. Ser compelido é ser obrigado a fazer alguma coisa, a se associar ou permanecer associado, inclusive em um sindicato profissional. Tá bom, gente? Então vamos avançar a questão 16. Vamos terminar aqui a nossa aulinha número 1 do artigo 5º. 18 questões aqui, item a item, para você não se perder no edital. Vamos lá. As entidades associativas, ainda quando não expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Questão tá errada. Questão 16, ela tá errada. Por que, professor, ela tá errada? Porque, gente, lá no inciso 21, fala o seguinte, vou apagar aqui, tá? Vou apagar, ó. Lá no inciso 21, ele fala o seguinte para você, ó. As associações, vírgula, quando expressamente autorizadas, então, tem que ser expressamente autorizadas. Então, as associações, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Judicialmente e extrajudicial. Tá errado aqui. Judicialmente. E extrajudicialmente. Vamos lá. Então, as associações
quando expressamente autorizada. Professor, o que seria expressamente autorizada? Expressamente é que está de forma expressa, está de forma escrita, tá bom, gente? Ou pode ser até verbal também, mas tem que ser reduzido a termo, tem que ter um documentozinho. Expressar é de forma formal. Então as associações, quando expressamente autorizadas, vão representar seus associados judicialmente e extrajudicialmente. Tá bom? Então, professor, o que seria judicialmente? Aqui o próprio nome já está dizendo, na presença do juiz, no poder judiciário. Extrajudicialmente é fora do poder judiciário, ou seja, vou dar um exemplo aqui para você. Quando o camarada ele está respondendo, por exemplo, um PAD. É um exemplo de extrajudicial, processo administrativo disciplinar, tá bom, gente? Ou uma sindicância, ou lá no conselho de disciplina, né? Conselho de justificação dentro do Código Disciplinar aí da Polícia Militar do Ceará. Tá bom, gente? Então, bem tranquilo. As associações, quando expressamente autorizadas, se não está expressamente autorizado, não pode representar. Vamos lá. Quando a gente chegar na parte dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular, eu vou te ensinar que as associações lá no mandado de segurança é diferente. Não vai precisar de autorização expressa para representar nos casos de mandado de segurança, tá bom? Aí vai ser matéria para mais para frente. Vamos lá, questão 16, então, ela tá o quê, gente? É errada, né? Questão 16 está errada. Vamos para 17. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos nesta Constituição. Então preste atenção, no caso de desapropriação, professor, então quer dizer que uma terra ela pode ser desapropriada? Pode, tá bom? Desapropriação. No caso de desapropriação, para atender, por exemplo, o interesse público, caso de desapropriação pode existir, professor? Pode. Vamos lá. Ó. Caso de desapropriação. O camarada dono da terra vai ser indenizado? Vai. Aí o tema é o seguinte, ó. A regra é que esse cara ele receba essa indenização em dinheiro. A indenização aqui vai ser em dinheiro. Tá bom? Professor, mas existe exceção? Existe, tá bom? Existe exceção, ó. Cuidado, em caso de desapropriação não será sempre que será a indenização dada em dinheiro, tá bom? Existe exceção, professor? Existe, como por exemplo, em títulos da dívida pública, que é os casos previstos na Constituição Federal, tá bom? Então eu tenho a exceção, ó, nos casos previstos na Constituição Federal, como por exemplo, títulos da dívida pública, que é uma outra forma de poder indenizar o camarada. Títulos da dívida pública. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Se o camarada, ele teve sua terra desapropriada por conta de práticas ilícitas, de não ter atendido a sua função social, porque a gente sabe que a propriedade, ela atenderá à sua função social, mas vamos supor que a desapropriação se deu por conta de uma grande plantação de droga, plantação de maconha. Nesse caso, o Estado vai indenizar? Não vai indenizar. Ele vai ser preso, né? Aí eu vou desapropriar o cara por conta de plantação de maconha. Tá aqui, ó. Plantação de maconha. Uma droga ilícita, sem autorização legal. Aí vai haver a desapropriação e esse camarada ele vai ser preso. O dono dessa terra aqui, ele que plantou, ele vai ser preso. Não é isso? Vai ter indenização nesse caso, professor? De jeito nenhum. Beleza? Não vai ter indenização desse camarada aqui porque ele praticou um ato ilícito, né? O tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse caso aqui, gente, a Polícia Civil, a Polícia Federal vai queimar a droga de forma imediata. Chegou lá a plantação de maconha, meu amigo, derruba tudo, toca fogo em tudo, pega só uma amostrazinha para servir como prova. Beleza? Então esse caso aqui
é bem legal de você saber. Desapropriação é a regra. A indenização vai ser em dinheiro e eu vou ter exceções nos casos previstos na Constituição Federal, como, por exemplo, títulos da dívida pública, tá bom? Então anota essa informação no teu caderno. Vamos para a questão de número 18. A 17 ela tá correta. Vídeo longo, né, gente? Vídeo longo, dá uma pausa. O ideal é que você assista 30 minutinhos, vai lá, lava o rosto, faz um lanche, toma um café e volta para a aula. Eu vou fazer assim, 20 questões, toda a aula que eu vinha trabalhar aqui para vocês, beleza? Vamos lá, que o professor já tá também aqui daquele jeito. Vamos lá, questão do número 18. No caso de iminente perigo público, professor, o que seria iminente perigo público? Está prestes a acontecer. Iminente é que está na iminência, está muito próximo de acontecer. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior. Questão errada. Por quê, professor? Por que essa questão está errada? Questão errada, número 18. Porque nesse caso só vai poder haver a indenização ulterior. Professor, o que seria ulterior? Ulterior quer dizer posterior. Sublinha aí no teu caderninho, na tua Constituição, no teu artigo 5º, coloca assim, ulterior, posterior. É a mesma coisa. Indenização ulterior só vai acontecer se houver dano, tá bom? Se houver dano. Ah, professor, então quer dizer que no caso de iminente perigo público, o poder público vai poder se utilizar de uma propriedade particular? Vai. E o poder público vai indenizar o particular ulteriormente, de forma posterior, se houver dano. Se não houver dano, não vou ter essa indenização. Tá bom, gente? Então, essas foram as questões que a gente trabalhou hoje. Espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilhe os vídeos para o canal tá crescendo aos poucos, devagarzinho, é assim mesmo. Mas para quando chegar no edital, a gente poder fazer várias lives aqui e o professor poder ajudar você nessa preparação. Já passei em vários concursos de polícia, todas as polícias que você imaginar. Tá faltando aí só no currículo do professor Polícia Federal, que ainda não fiz esse concurso, mas vou fazer para poder terminar o ciclo das carreiras policiais. Tá bom, gente? Então, ó, confia na técnica, o que o professor dizer aqui que é importante é porque é importante, acredita. Essas questões que eu estou colocando aqui nos links vai ser praticamente as mesmas coisas que vai aparecer no dia do teu concurso. Gente, fiquem com Deus, até a próxima.